Boa tarde, pessoal. Eu sou o Henrique, seja bem-vindo ao canal. Tá começando mais um vídeo aí do Catequese Cast. Esse vídeo nesse canal o objetivo dele é mostrar, dar dicas de livros, fazer algumas resenhas, apresentar algumas obras, né, para vocês, né? Não só para católicos, mas para qualquer pessoa interessada nos livros da igreja, na história dos santos, aprender mais sobre a história da igreja, etc e tal. Neste primeiro vídeo, eu vou apresentar o livro A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia, do historiador, autor e, pode dizer também, jornalista também, o Christian Iturralde. Né? Ele nasceu na Argentina, ele é argentino, e em 1979, né, ele é historiador, escritor, né, e trata sobre política nacional e internacional na Argentina. Né? E também faz congressos e conferências na Argentina e ao redor do planeta também. Ele recebeu um reconhecimento pelas pesquisas e publicações da Universidade Autônoma de Guadalajara, no México. Né? E é um historiador de muita relevância dentro da América Latina, né? Não só no aspecto histórico, né, da igreja ou de outros temas, mas também sobre temas mais atuais. Né? Por exemplo, ele tem um livro que eu não tenho agora aqui para mostrar para vocês, mas ele tem um livro sobre a nova esquerda e a escola de Frankfurt. Né? Ele vai falar sobre o início da escola de Frankfurt, etc. e tal, os autores, né, ficaram reconhecidos por integrarem a escola de Frankfurt e toda a ideia filosófica e sociológica por trás da escola de Frankfurt, né, que deu a base, né, para o que hoje muitas vezes a gente acaba tendo como regra uma regra social. A gente não sabe da onde vem essa regra, muitas das vezes está nos pensamentos desses autores da escola de Frankfurt. Né? Então o Christian ele vai mostrar para a gente aqui nesse livro aqui, A Inquisição, né, um tribunal de misericórdia, né? As lendas negras, nos primeiros capítulos, as lendas negras, né? Por que, né, as pessoas hoje em dia, não só hoje em dia, mas assim, nos últimos anos, vem realimentando essas lendas negras sobre a Inquisição. A Inquisição matou milhares de pessoas, que a Igreja Católica era obscurantista na Idade Média, etc. e tal, todas aquelas coisas. Né? Então, esse livro aqui foi publicado aqui no Brasil foi publicado pela editora Eclésia. Né? Originalmente, esse livro foi publicado na Argentina em 2011. Então, eu lembro que foi assim que eu tinha me convertido à igreja. Eu lembro de ter ido numa loja de livros, de artigos religiosos católicos, e percebi e estava atrás de um livro em específico da patrística. Eu queria conhecer a história da igreja desde o começo. Né? Eu sempre gostei de ler, etc. e tal, né? E queria começar a ler os livros dos primeiros cristãos. Então eu ouvi falar da patrística. Eu falei, vou atrás desses autores aí, desses primeiros cristãos. E vi o livro lá da patrística. São vários, né? São dezenas de volumes da patrística. Vi um lá, comecei a folhear e tal. E embaixo eu vi esse livro aqui. Isso foi em 2016, eu acho, 2017. E eu lembro que a capa me chamou muita atenção. Né? Só que eu levei só o livro da patrística na hora. E os padres apostólicos. Né? Eu tenho até ele aqui. Depois eu faço um pequeno resumo, apresento ele para vocês. Então esse me chamou muita atenção esse livro do Christian sobre a Inquisição, só que eu não levei. Mas esse livro ficou na minha cabeça há muito tempo. Eu falei assim, nossa, e é um tema que todo católico precisa saber. Todo católico. Inquisição, cruzadas, esses temas assim reforma protestante que
eu chamo assim reforma porque é o jeito que todo mundo fala, se trata sobre a reforma, né? Porque eu trato como uma revolução. Foi uma revolução, não só eu, como vários historiadores também citam o acontecido como uma revolução e não uma reforma. Mas voltando ao assunto, são assuntos que a gente precisa saber. A gente precisa tomar esse conhecimento. Né? Como diz Santo Agostinho, não se ama aquilo que não se conhece. Então, a gente precisa conhecer a história da igreja, a história dos santos, a vida dos milagres, da igreja que Cristo fundou. Então, a Inquisição é um dos temas mais importantes que o católico precisa aprender hoje. Assim, é de urgência, é necessariamente urgente o quanto a gente precisa aprender sobre a Inquisição. E eu fiquei com esse livro na minha cabeça, mas eu não comprei. Alguns anos se passaram, né, e eu tive vários outros livros que eu comprei na frente, comecei a ler tal. E eu tive um livro, quer dizer, eu tenho um livro que eu comprei do professor Felipe Aquino, o grande professor Felipe Aquino, em que ele conta, tem eu emprestei esse livro para o meu irmão, mas se chama Para Entender a Inquisição. Se você quiser anotar aí, é do professor Felipe Aquino, Para Entender a Inquisição. Ali ele vai dar as bases, assim, assim é a introdução da introdução do que foi a Inquisição. Né? É o mínimo, é o básico que todo católico ou aquele que tem interesse pelo tema, quer estudar sobre o tema, precisa saber. E ele vai dar essas bases. Né? O professor Felipe Aquino é genial, né, nessa questão de dar o resumo do resumo. São livros assim, muito fáceis de ler. Ele tem uma trilogia sobre a história da igreja que é fenomenal. Ele não tem assim, parâmetros aqui no Brasil sobre história da igreja, assim, escritos por autores brasileiros, do que essa trilogia do professor Felipe Aquino. Então ele vai dar essa introdução para a gente, e depois que eu li esse livro, Para Entender a Aquisição, esse tema voltou com muito mais. Eu voltei com muito mais sede a esse tema. Foi tanto que, assim que eu consegui, eu comprei esse livro aqui do Christian Iturralde sobre a Inquisição. Só que tem um detalhe: este livro do Christian, ele tem um aspecto assim diferente dos demais sobre a Inquisição. Ele vai focar na Inquisição espanhola, né? Como que foi a Inquisição espanhola, né? As suas origens, as suas consequências, né? Os principais personagens envolvidos ali na época, né? Etc. E tal. E com, de uma maneira contextualizada, a Inquisição começou na Idade Média. Isso é já no capítulo 1º, né, que ele vai dar essa contextualizada. A Inquisição começou na Idade Média, no período da Idade Média Alta, né, entre os séculos 12 e 13, aqueles séculos assim que a cristandade estava no auge, com o surgimento das universidades, né, o surgimento das ordens mendicantes, com os dominicanos de São Domingos, de Gusmão, os franciscanos com São Francisco de Assis, né, São Boaventura, Tomás de Aquino, e toda essa galeria de homens e mulheres também santos da igreja que fizeram toda a diferença. Então, nessa época, a cristandade, a sociedade europeia como um todo, ela respirava a religião católica. Né? Ela se alimentava muito mais espiritualmente da religião da igreja católica. Por quê? A gente vai ter que voltar um pouquinho atrás. No século IV depois de Cristo, o Império Romano cai, o Império do Ocidente cai. Né? Só fica o Império do Oriente, Constantinopla, etc. e tal. Só vai ficar. E o Império do Ocidente cai, o Império Romano. Com a invasão dos bárbaros, né? O Império Romano caiu, veio a invasão dos bárbaros, né? Que foi o que fez, foi assim, foi o tiro de misericórdia para o Império Romano, foi a invasão dos bárbaros.
E a única instituição ainda capaz de tentar reerguer a sociedade europeia era a Igreja Católica. A Igreja, então, através dos monges, né, dos monges beneditinos, né, a Ordem de São Bento, né, começou a catequizar esses bárbaros. Né, e não só a catequizar os bárbaros, mas também os pagãos ainda restantes do Império Romano. Né. Então, ali começou as bases da cristandade, onde toda a sociedade europeia via na Igreja Católica uma figura de reerguimento, né, naquela época, proteção, né, da ordem, né, da ordem das coisas. Né, e a igreja começou a nutrir a receber, né, na verdade, essa percepção das pessoas como uma instituição ali que estava ali para manter a ordem e manter tudo dentro dos conformes, né, depois do fim do Império Romano, em que o Império Romano ficou uma bagunça, em que as instituições não funcionavam, e depois logo veio a invasão dos bárbaros também, em que tudo virou um caos, em que você encontrava pessoas sendo mortas na rua, assim como você encontra pessoas hoje em dia. Então, assim, ficou muito assim muito claro para a sociedade europeia que a Igreja Católica estava ali para ajudar. Então as pessoas elas nutriam esse amor pela Igreja, começaram a nutrir esse amor pela Igreja. Depois, passado alguns séculos, né, a cristandade já na Idade Média Alta, a cristandade estava no seu auge. Isso começou a surgir algumas heresias neste tempo. Né? O que é heresia? Heresia, em primeiro lugar, a gente tem que desmentir um mito aqui, que muitas vezes as pessoas tendem a acreditar nisso. Heresia não é qualquer pessoa que não acredita na Igreja Católica. Por exemplo, um judeu, ou um muçulmano, ou um budista, ou um pagão, ou até mesmo um ateu, eles não são hereges. Por quê? Porque para você ser herege, você precisa ser primeiro batizado na igreja. Esse é o primeiro ponto. Né? Segundo ponto, para você ser um herege, além de você ter sido batizado na igreja, você escolhe acreditar ou não acreditar no que a igreja ensina. Heresia é uma palavra que realmente significa isso. Escolha. Eu escolho em que eu acredito e em que eu não acredito. Né? Essa é uma heresia. Isso assim, é a base de um herege. Por exemplo, se eu chegar e publicamente dizer que eu não acredito na presença real do corpo de Cristo na Eucaristia, eu sou um herege. Deus me livre e guarde nunca, nunca acreditar nisso. Mas um herege, essa pessoa seria um herege na visão para a Igreja Católica. Né? Então, assim, começou a surgir essas heresias perigosas na ordem assim da continuidade social na Alta Idade Média. Existia a heresia cátara, que via tudo, por exemplo, como um bom e ruim, né? O Deus mau e o Deus bom. E essa heresia, ela praticava, por exemplo, ela tinha um dos seus dogmas, assim, vou dizer, credos, era que o lado, o material, o físico, era ruim. Em compensação, o bom era o espiritual. Por exemplo, uma das coisas que eles faziam era incentivar o suicídio coletivo, por exemplo. Eles invadiam terras para matar as pessoas. Eles não aceitavam, por exemplo, mulheres grávidas. Por quê? Porque na visão da heresia, uma mulher grávida estava gerando uma outra vida, um outro corpo. E isso, na visão deles, era ruim, era mal. Então eles matavam as mulheres grávidas e, logicamente, os bebês que estavam dentro da barriga delas. Então, a sociedade
europeia como um todo, naquele tempo ainda mais, faziam o quê? Pegavam esses hereges, e eu digo que não só os hereges, mas aqueles suspeitos de heresia, que é o pior. Por quê? Porque esses suspeitos de heresia não tinham nenhuma. Não tinham convicção que realmente eles eram ou não hereges. Eles simplesmente apontavam o dedo e falavam assim: ó, aquele ali parece ser um herege. Ele tem alguma coisa ali que me diz que ele pratica heresia. Iam lá e não faziam questionamentos, não levantavam algumas provas. Simplesmente, ele é herege, vamos acabar com a raça desse cara. Iam lá e muitas vezes acontecia esse linchamento público, né, do herege ou do suspeito de heresia, que era pior, que é pegar um inocente, né, e fazer justiça com as próprias mãos. Foi vendo essa situação que a igreja começou a pensar, peraí, tem alguma coisa errada nisso, a ordem social não está tão em ordem assim, a gente precisa mudar, a gente precisa tomar alguma atitude. Foi aí que a Inquisição entrou em pauta dentro da igreja. Né? A, a Inquisição então foi um remédio encontrado pela igreja para combater com justiça e com a caridade cristã. Não foi para matar meio mundo. Porque Inquisição significa o quê? É inquirir, é investigar, né? É procurar a verdade. Né? E essa decisão da igreja de estabelecer um tribunal para investigar esses suspeitos de heresia se justificava justamente por causa disso, porque era uma enorme quantidade de leigos, né, tentando agir por conta própria. Né? Então, então a igreja começou a criar o tribunal da Inquisição para ver se as coisas melhoravam, a situação melhorava. O Papa Bento XVI tem uma frase que até o Christian, né, o autor do livro, ele coloca aqui, que ainda como cardeal, né, o cardeal Ratzinger, ele disse assim: a Inquisição, abre aspas, né, a Inquisição foi um grande progresso, porque desde então ninguém pode ser condenado sem uma investigação. E é justamente isso, porque antes não existia investigação, como hoje conhecemos como é uma investigação, em que não só os acusadores tentavam mostrar provas de que o suspeito era, era culpado pelos crimes, como também o, o suspeito tinha o seu lado ouvido. A Inquisição ela deu essa base de defesa ao suspeito. Foi a Inquisição que começou com essa história de que o acusado tinha o direito de se defender. Né? E o Christian vai explicar aqui no livro dele. Né? Tem um autor que se chama Dibier, né? Ele é historiador também, ele vai dizer também nesse mesmo sentido essa frase aqui, ó, abre aspas. Foi um tribunal de misericórdia tanto quanto de justiça, o único dos tribunais humanos em que o acusado era absolvido, ó, presta atenção, era absolvido simplesmente por dizer a verdade. Então, se o acusado, mesmo ele sendo um herege, confessando que ele é um herege, dizia: eu sou um herege, mas quero me redimir diante da igreja e diante da sociedade e quero e me arrependo dos meus erros, da minha heresia, ele era perdoado tanto pela igreja, porque a igreja é como se fosse uma confissão, né? Você vai lá, você se confessa diante do sacerdote, o sacerdote te dá a absolvição. Acontecia a mesma coisa no tribunal do Santo Ofício. O herege ia lá, ou o suspeito de heresia, no caso, e confessava: ó, eu pratiquei heresia, eu estava junto com os hereges, mas eu quero me redimir, eu quero o perdão da igreja, eu quero o perdão da sociedade. E ele era readmitido dentro da igreja, dentro da sociedade novamente. Era assim que funcionava. Um dos outros temas abordados no livro é que esse desconhecimento, desse desconhecimento
dos católicos em relação à Inquisição se serve especialmente pela baixa da fé, inclusive dentro do meio católico, né? Os católicos, assim, em sua maioria, em geral, assim, acreditam que ir na missa aos domingos já basta, né? Isso é até meio assim chato de falar, mas é até um pouco mais assim meio superficial, né? Você não querer conhecer a fé que você pratica, né? As origens da fé, a história da igreja na qual você pertence, né? Eu realmente não vejo muito sentido nisso, né? Mas fazer o quê? Né? E outro motivo que apontam, né? O padre Alfredo Sainz vai apontar na introdução do livro é a bondade que as pessoas hoje a bondade com que as pessoas elas ofendem as coisas de Deus hoje, né? Então assim, as pessoas elas são muito maleáveis em ofender as coisas de Deus, são muito dadas a ofender as coisas de Deus, a igreja, o clero, vários os sacramentos, os dogmas, etc e tal, a banalizar ou a mundanizar essas coisas. Mas ver o outro lado já não é mais a mesma coisa. Aí até o Alfredo Sainz, o padre Alfredo Sainz, vai dizer o seguinte: o homem do nosso tempo condena preferencialmente outros delitos, como roubo, contrabando, homicídio, mas não os delitos contra Deus. Ao contrário, a heresia passou a ser hoje objeto de elogios, é vista com simpatia, como sendo própria de homens livres e sem preconceito os que a revelam, os que denunciam, nem tanto. Então é isso. Hoje em dia as pessoas são muito fáceis em ofender as coisas de Deus e essa pessoa é tratada na maioria das vezes como uma pessoa livre, uma pessoa sem amarras. Né? Já as pessoas que denunciam esses erros são pessoas carrancudas, né? São pessoas que não obscurantistas, né? Negacionistas, são pessoas assim desse tipo, né? E isso que o Christian vai denunciar neste livro aqui também. No primeiro capítulo também, né, vai se chamar aqui, ó, Meia Culpa, João Paulo II e a Inquisição. Este primeiro capítulo aqui, eu vou fazer um vídeo separado dele. Esse vídeo aqui é só para apresentar o livro. Mas este primeiro capítulo aqui, ele vai fazer só um pequeno resumo para terminar. Ele vai dizer aqui o quanto mentiram a respeito desse meia-culpa de João Paulo II. Que João Paulo II não se desculpou pela Inquisição em si, mas de pontos chaves, assim, de nomes certos, acontecimentos específicos, épocas certas, de erros objetivos que aconteceram no período e não da Inquisição em geral, né? Como normalmente as pessoas atribuem esse meia-culpa de João Paulo II, que não é verdade. João Paulo II não pediu, desculpa, não pediu perdão pela Inquisição como um todo, como se a Inquisição em si fosse ruim. Pelo contrário, né? Ele elogiou muito o Santo Ofício. Né? Então é isso, pessoal. Esse fica o livro aqui como dica, A Inquisição, do Christian Iturralde. Vou até aproximar aqui para vocês verem direitinho a capa da Eclésia, né? Fica a dica aí, vale a pena você adquirir esse livro da Eclésia aqui, vale muito a pena para você católico que deseja conhecer mais a história da sua igreja. Você que também não é católico, mas é interessante você conhecer os períodos históricos para você ter uma base, um conhecimento melhor sobre a verdade dos fatos. Tá ok? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.